aí, pessoal, tudo bom com você? O caso de Silva Likes é um dos episódios mais trágicos e perturbadores de abuso infantil na história dos Estados Unidos. Em 1965, aos 16 anos, Sylvia foi brutalmente torturada e assassinada em Indianápolis, Indiana. Esse crime chocou o país pela sua crueldade e a jovem acabou se tornando símbolo de um dos maiores horrores já registrados, sendo torturada até a morte em circunstâncias que até hoje geram indignação e muita tristeza. Este é, sem dúvida, o caso mais pesado que abordamos aqui no canal. É um conteúdo muito sensível e com certeza para maiores de 18 anos. Mas isso vocês só vão compreender melhor ao chegar até o final do vídeo. Aí sim, vocês entenderão o quanto esse caso é angustiante. Só que antes de aprofundarmos mais essa história, aproveite, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui, a cada semana, trazemos histórias reais e impactantes. Então, se você é apaixonado por crimes reais, está no lugar certo. E sejam bem-vindos! E aproveitando, não se esqueça, queremos ouvir de você. Deixe nos comentários sugestões de temas e casos que vocês gostariam de ver por aqui. E agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje? Sylvia e sua irmã Jenny foram deixadas pelos seus pais aos cuidados de uma vizinha 3 meses antes de sua morte. Sylvia Likens nasceu dia 3 de janeiro de 1949, filha de Lester Likens e Elizabeth, também conhecida no seu trabalho artístico como Betty Francis. Sylvia era a terceira de 5 filhos. Ela tinha 2 irmãos gêmeos mais velhos, Diana e Daniel, que eram 2 anos mais velhos que ela, e 2 irmãos gêmeos que eram 1 ano mais novo, Jenny e Benny. Isso é, ela era a filha do meio entre 2 pares de gêmeos. Os pais de Sylvia eram circenses, o que tornava a vida da família bastante instável, e essa instabilidade também afetava o relacionamento entre eles, devido às constantes mudanças e desafios do trabalho. E com isso, as crianças frequentemente ficavam com parentes ou conhecidos enquanto os pais viajavam com o circo. Em seus curtos 16 anos de vida, Sylvia viveu em 14 lugares diferentes. Sylvia nunca teve um lugar fixo para chamar de seu. Ela não tinha um quarto próprio e estava sempre mudando de casa. Sua vida era marcada por constantes mudanças de escola e uma rotina caótica, tornando sua realidade muito difícil. Não tinha tempo nem para fazer amigos direito. Em 1965, aos 16 anos, Sylvia fazia bicos como babá e passava roupas para ganhar dinheiro. Ela e sua irmã mais nova, Jenny, também recolhiam garrafas de vidro para trocá-las por moedas. E com essas moedas, elas usavam para ir patinar no gelo, uma atividade que adoravam fazer juntas. Infelizmente, Jenny contraiu poliomielite quando era mais jovem, o que deixou uma de suas pernas mais fraca que a outra e causou uma notável dificuldade ao andar, obrigando-a a usar um suporte de aço em uma das pernas. Por isso, se tornou uma pessoa meio tímida e insegura, e Sylvia era muito protetora com ela, sempre cuidando e apoiando sua irmã mais nova. Sylvia, além de adorar patinar, ela amava os Beatles. Ela era uma garota muito bonita, tinha longos cabelos ondulados e castanhos e era descrita como animada, amigável e confiável. Sua família a chamavam carinhosamente de Cookie. Nesse mesmo ano de 1965, mais exato dia 3 de julho, sua mãe Beth foi presa por furto em uma loja e encarcerada. Enquanto isso, seu pai, Lester, continuava viajando com o circo. Ele costumava levar os filhos homens para trabalhar com ele, mas decidiu não levar as suas filhas, pois acreditava que o ambiente do circo e as constantes viagens não eram apropriadas para a segurança ou a educação delas. Diana, sua irmã mais velha, havia se casado, por isso ela já havia se mudado dali. Então, ele estava no mato sem cachorro, pois não sabia o que fazer com Sylvia e Jenny. Foi quando tudo deu errado. Nessa época, Silva tinha feito amizade com 2 meninas que ela conheceu na escola e que frequentavam a mesma igreja que a família. E o que facilitou ainda mais era que elas eram suas vizinhas, Paula e Stephanie. Paula chegou a mencionar a Sylvia que sua mãe cuidava de várias crianças e era bem conhecida na vizinhança por isso.
Quando Silvia contou isso ao pai, ele achou que seria uma boa ideia deixar as duas meninas na casa de Gertrude, até que ele retornasse com o circo. Com isso, Lester resolveu conversar com Gertrude Benazinski. Ai, gente, acho que é isso que pronuncia, não sei direito. Enfim, e resolveu conversar com ela e deixar as suas filhas aos seus cuidados. Mas como Gertrude já tinha 7 crianças e não tinha muito dinheiro, concordou em tomar conta das meninas Likes em troca de um pagamento semanal de $20 para as despesas da casa. Claro que, quando envolveu dinheiro, ela não pensou duas vezes. E para piorar a situação, Lester encorajou Gertrude a endireitar suas filhas, assim como fazia com suas próprias crianças. E isso foi só o começo de tudo. Como o desespero dele era tanto, Lester acabou que não entrando na residência e verificando as reais condições da casa, confiando plenamente nela. Mas agora, eu acho importante a gente estar contando quem realmente era Gertrude. Na verdade, ela era uma verdadeira obra de arte. Só que não, gente. Gertrude nasceu no dia 19 de setembro de 1929 em Indianápolis. Ela era a terceira de seus 6 irmãos. Gertrude teve uma criação marcada por dificuldades. Sua família era da classe trabalhadora e ela tinha um relacionamento um tanto quanto tenso com sua mãe, mas era muito próxima do seu pai. No dia 5 de outubro de 1939, quando tinha apenas 11 anos, Gertrude presenciou a morte repentina de seu pai de 50 anos, vítima de um ataque cardíaco. E 5 anos após a morte de seu pai, Gertrude abandonou a escola aos 16 anos para se casar com um policial de 18 anos chamado John Banazinski. É o sobrenome lá que eu falei, gente. John. O casal teve 4 filhos juntos, mas o casamento terminou após 10 anos devido ao comportamento abusivo de John. Após o divórcio, Gertrude recebeu a custódia dos filhos. 3 semanas após o primeiro divórcio, Gertrude se casou novamente e dessa vez com um homem chamado Edward Guthrie. No entanto, esse casamento durou apenas 3 meses antes deles se divorciarem. Logo depois, Gertrude voltou a se casar com John e o casal teve mais 2 filhos juntos. 7 anos depois, em 1963, Gertrude e John se divorciaram novamente pela segunda vez. Resumindo, Gertrude era uma pessoa que não conseguia ficar sozinha e com isso, após alguns meses do segundo divórcio, Gertrude começou a se relacionar com um homem de 22 anos chamado Dennis Lee White. E durante o tempo que estiveram juntos, Gertrude engravidou 2 vezes. E uma dessas gestações terminou em um aborto espontâneo, que se acredita ter sido causado pelo abuso de Dennis, pois ele também era uma pessoa violenta. Eles tiveram um filho juntos, Dennis Jr. Mas logo após o nascimento do bebê, Dennis abandonou Gertrude e a criança, deixando-os sozinhos. Gertrude acabou entrando com uma ação de paternidade contra Dennis, mas nunca recebeu nenhum dinheiro dele, apesar de ter tentado. Dennis era o principal responsável por sustentar financeiramente a família. Então, quando ele a abandonou, Gertrude ficou sem emprego, sem renda e sem nenhum suporte financeiro. A situação colocou ela e seus filhos em extrema dificuldade. E é isso que nos leva a 1965. Naquela época, Gertrude tinha 36 anos e sua 13ª gravidez havia acabado em um 6º aborto, o que a deixou ainda mais exausta. Ela estava visivelmente desgastada, descrita como abatida e abaixo do peso, vivendo em condições de extrema pobreza. Além disso, Gertrude sofria de asma crônica. Ela era uma fumante compulsiva e estava clinicamente deprimida referente aos estresses de 3 casamentos fracassados, um relacionamento abusivo, o recente aborto e o fato de sua filha Paula, de 17 anos, estar grávida de um homem casado. Gertrude vivia em extrema pobreza, desempregada e dependendo de uma pequena pensão alimentícia de seu ex-marido John. Ela ganhava cerca de $55 por mês, então não era nem de perto o suficiente para ela manter aquela casa. E para sustentar seus 7 filhos, ela fazia bicos como costureira e limpeza para vizinhos e conhecidos, mas as condições eram muito difíceis. A casa de Gertrude era tão precária que não havia cama suficiente para metade das pessoas que viviam lá.
A família consistia em Gertrude, de 36 anos, e seus 7 filhos. Paulo, de 17, Stephanie, de 15, John Jr., de 12 anos, Marie, de 11, Shirley, de 10 anos, James, de 8 e Dennis Jr., de 1 ano de idade. Nas primeiras 2 semanas, a família de Gertrude tratou Sylvia e Jenny com muita gentileza. As meninas, tanto da família Lyons quanto da família de Gertrude, passavam muito tempo juntas. Saíam juntos, focavam sobre garotos, ouviam as músicas dos Beatles e elas tinham uma rotina semelhante e estavam sempre se divertindo bastante. E apesar dessa precariedade toda, a casa de Gertrude era um ponto de encontro popular no bairro. As crianças frequentemente traziam amigos e a casa estava sempre cheia de pessoas da vizinhança. Era um lugar onde as crianças podiam entrar e sair à vontade, fazer coisas que não podia sequer pensar em fazer em outros lugares, como fumar, beber, falar e fazer sexo, pois Gertrudes não se importava com essas atividades. Ela poderia até se incomodar, mas não fazia nada a respeito. E como eu mencionei, Sylvia e Jenny precisavam ficar na casa de Gertrude por alguns meses. E durante esse período, elas dividiam um quarto com 3 filhos de Gertrude, Marie, de 11 anos, Shirley, de 10 anos e Jimmy, de 8 anos. E juntos, os 5 compartilhavam um único colchão, o que significava que eles precisavam se revezar para dormir. Como já foi dito antes, o pai das meninas, por não ter entrado na residência, não fazia a menor ideia do que as meninas estavam passando. Ele, por ser pai, deveria ter investigado melhor a situação. São seus filhos e a segurança delas em jogo. Mas isso não aconteceu, né, gente? Na residência, Silvia estava ajudando com as atividades domésticas, mas por conta do problema de Jenny, Silvia acabava que fazendo trabalho dobrado, pois ela era super protetora com a irmã. Mas as coisas começaram a dar errado realmente quando os pagamentos do seu pai começaram a atrasar ou a não chegar. Sem os $20, Gertrude não conseguia alimentar as 9 crianças e nem pagar o aluguel. E após a segunda semana, quando o primeiro pagamento atrasou, Gertrude ficou furiosa. Ela arrastou Jenny e Silvia para seu quarto, fez com que ela se deitasse na cama com as roupas íntimas dos tornozelos e as castigou com um cinto, enquanto gritava que havia cuidado delas sem receber nada. Só que no dia seguinte, o pagamento chegou pelo correio. Isso é, gente, custava ter esperado mais um pouquinho, porque antigamente era mais complicada essa situação de envio, não era tão fácil que nem hoje. Então é só ter calma, esperar um pouco, mas não foi isso que aconteceu, né? Então, logo depois disso, Leslie chegou a visitar as meninas, mas elas não mencionaram a surra que haviam levado, com medo de que, se dissessem algo, fossem castigadas novamente. Só que Lester não chegou a ir além da cozinha ou da sala de estar e não sabia realmente as condições que suas filhas viviam, pensando que tudo estava bem. E com isso ele adiantou mais $20 para a próxima semana. No entanto, Gertrude parecia ter se acostumado com a violência e continuou a abusar das meninas, independente de receber dinheiro ou não. Ela parecia ter desenvolvido um gosto por esse comportamento e não parou mais. Na semana seguinte, Sylvia e Jenny, com a intenção de querer ajudar a família, começaram a vasculhar latas de lixo em busca de garrafas de refrigerante, como faziam antigamente, e trocavam por dinheiro. Usaram dinheiro para comprar alguns doces e levaram para casa. Quando Gertrude descobriu, ela acusou Sylvia de roubo. Apesar de Sylvia ter explicado como conseguiram o dinheiro e os doces, mas Gertrude a acusou de mentir. Ela forçou Sylvia a abaixar a calcinha e a saia e a castigou com uma pá de madeira bater em seu traseiro nu por 15 vezes. Só para dar um temperinho a mais, um pouco depois, Paula voltou para casa de um evento social da igreja e contou a Gertrude que Sylvia havia comido muito e estava enchendo a cara no evento, expressando desgosto pelo quanto Sylvia comeu. Gertrude ficou irritada e disse a Sylvia que ela estava desapontada com o que ela havia feito. Sentindo ciúmes da beleza e da atenção que Sylvia recebia dos garotos na escola, Paula ficava extremamente irritada. Como resultado, ela e Gertrude se uniram novamente para atacar Sylvia, usando uma palmatória para castigá-la, assim, sem motivo algum, só por inveja e ciúmes mesmo. Em meados de agosto, Jenny e Sylvia voltaram à escola, mas a essa altura, Gertrude havia começado a concentrar seu abuso
quase que 100% em cima de Silvia. O ciúme que ela sentia por ela alimentava muito essa crueldade. Enquanto Gertrude parecia ter um pouco de pena de Jenny por causa de sua perna debilitada e sua natureza tímida e insegura, Silvia era constantemente espancada, abusada verbalmente e até mesmo maltratada em relação à comida. Gertrude deixava Silvia passar fome e, em algumas ocasiões, a forçava a comer coisas repulsivas, como fezes. Teve um incidente que Silvia estava com tanta fome que começou a procurar comida na lixeira. Só que como a coitada não tinha sorte alguma, acabou sendo pega. Assim, Gertrude e a Paula, junto com o vizinho chamado Randy Lepper, pegaram um lanche que estava no lixo, cheio de especiarias e tudo de mais nojento que você possa imaginar, e a obrigaram a comer. E depois que ela comeu, acabou que vomitando, e eles a forçaram a ingerir o próprio vômito. Então, se parar para analisar todo o contexto, Silvia não estava apenas sendo abusada pela escrota da Gertrude, e sim por seus filhos e por crianças aleatórias da vizinhança. Em uma ocasião, Gertrude ouviu Silvia mencionando que tinha um namorado em Long Beach que conheceu no ano anterior durante uma viagem de sua família à Califórnia. Curiosa e desconfiada, Gertrude perguntou a Silvia se ela já havia permitido que o garoto a tocasse. E ela, na inocência, disse que sim, que ele havia tocado nela. Com isso, Gertrude simplesmente enlouqueceu. Ela começou a chamar Silvia de prostituta. Ela então começou a espalhar para todos da casa, incluindo seus próprios filhos e as crianças da vizinhança, que Silvia estava grávida. Louca na cabeça, Gertrude começou a chutar Silvia loucamente nos seus órgãos genitais. E sua filha Paula, grávida de 3 meses, se envolveu na agressão e jogou Silvia da cadeira e disse que ela estava proibida de sentar nas cadeiras sem pedir permissão. Para piorar toda a situação, Paula e Stephanie começaram a inventar mais coisas e falaram que Silvia andava espalhando pela escola que tanto Paula quanto Stephanie eram prostitutas. Com isso, uma delas contou para o namorado e ele, revoltado com a notícia, simplesmente foi até a casa de Gertrude e espancou Silvia, dando tapas e batendo diversas vezes sua cabeça na parede. Só que isso acabou virando uma rotina. Várias crianças da escola começaram a ir na casa para participar dessa sessão de tortura, usando Silvia como se fosse um brinquedo. Até técnicas de judô aplicavam na coitada. Silvia tinha uma melhor amiga chamada Ana, de 13 anos, e as irmãs conseguiram chegar até ela e falar absurdos na orelha da menina. Elas mencionaram que Silvia estava espalhando um monte de coisas dela por aí, e como resultado, Ana também foi atrás da amiga e forçaram ela a bater em Silvia. Acontecia todo tipo de atrocidade inimaginável com essa menina. Eles tiravam a roupa dela na frente de todos e inseriam coisas dentro dela. Ela tinha lacerações por todo o corpo. Seus órgãos genitais estavam gravemente feridos. Eles a queimavam mais de 100 vezes. Seu corpo estava inteirinho com marcas de cigarro. E isso tudo com todo mundo reunido na sala de estar da casa. Seus filhos, vizinhos, tinha um bando de criançada da vizinhança ali. Inclusive, Gertrude obrigou Jenny, irmã de Silvia, a ver toda aquela cena. Fora que a obsessão de dizer o tempo inteiro, não sei o que passava na cabeça dessa mulher, que Silvia era uma prostituta e o quão imunda ela era. Olha, gente, sem cabimento. Nós dá muita tristeza só de imaginar tudo que essa menina sofreu na mão desses abutres. Para você ter uma noção, teve uma vez que a Paula, por motivo de ciúmes ridículo, bateu na cara de Silvia, principalmente nos dentes e nos olhos, com tanta força que acabou quebrando o próprio pulso. E então, após colocar o gesso, você pensa que a pessoa sossegou um pouco? Mas é claro que não. Ela aproveitou o gesso e espancou mais ainda a Silvia. As meninas estavam tão traumatizadas e aterrorizadas que não tinham coragem de denunciar o abuso a seus familiares, temendo punições ainda maiores e severas. Gertrude chegou a ameaçar Jenny uma vez, se caso ela chegasse a abrir a boca para alguém, também iria apanhar. Por isso,
Elas nunca mencionaram nada a seus pais durante as raras visitas. Imagina como se encontrava o psicológico delas. Imagina só o medo todo. Só teve uma ocasião em que conseguiram relatar a violência para sua irmã mais velha, Diana. Só que por fim, ela não acreditou e achou que elas estavam exagerando. Um dia, Silvia chegou da escola e disse a Gertrude que precisava de um agasalho para a aula de educação física. Gertrude respondeu que não havia dinheiro para comprar um novo. Silvia acabou roubando o agasalho da escola e quando Gertrude descobriu, ficou furiosa e a castigou com cintadas. Se não bastasse, ela queimou todas as pontas dos dedos de Silvia. E alguns dias depois, Jane acabou sendo chicoteada também por ter roubado um tênis para o seu pé bom. E assim, como ambas roubaram, foram proibidas de irem para a escola. E em setembro, Sylvia e Jenny encontraram novamente com Diana no parque e mencionaram para a irmã que estavam com fome. Com isso, Diana pagou um sanduíche para elas. Só que nesse dia, uma das filhas de Gertrude estavam com elas. E algumas semanas depois desse encontro, ela relatou tudo para a mãe. Gertrude ficou possessa e acusou Silvia de se envolver em gula e, por forma de punição, a forçou a tomar um banho quente e escaldante, que era tão quente que ela desmaiava várias vezes. E quando desmaiava, Gertrude agarrava seu cabelo e batia sua cabeça contra a parede para acordá-la. E se não bastasse todo esse abuso gratuito que ela sofria, Gertrude proibiu Jenny e Silvia de verem sua irmã mais velha, Diana. O que é sem cabimento é que o pai das meninas, muitas das vezes que as visitaram, não percebeu em nenhum momento o apuro que elas estavam passando. Como que não enxerga isso, gente? Na mesma época, uma nova família se mudou com seus 2 filhos para o bairro. E então, com o tempo, eles começaram a perceber que algo acontecia naquela casa. Um deles chegou a fazer uma denúncia numa escola sobre uma menina na casa do Benezinski, com machucados pelo corpo. E como Silvia estava proibida de ir à escola, e com a denúncia, a escola ligou para o conselho tutelar e eles foram investigar, verificar o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Gertrude alegou que os ferimentos que Silvia tinha eram resultados de uma semana que ela havia fugido de casa e passado tempo na rua, atribuindo os danos à própria promiscuidade de Silvia, sugerindo que ela era culpada. Ela também afirmou que Silvia tinha problemas de higiene e estava descontrolada, sendo uma má influência para seus filhos e para todas as crianças da vizinhança. E, sob pressão, a irmã de Silvia, Jenny, disse à moça que Silvia havia fugido de casa e que não sabia onde ela estava. Com isso, o conselho tutelar meio que acreditou na explicação, simplesmente cerrou o caso sem realizar nenhuma investigação mais profunda. E isso é, quando surge uma esperança que tudo possa se resolver, acabou que ficando tudo na mesma. Devido ao abuso contínuo, Silvia perdeu o controle da bexiga e Gertrude a impedia de usar o banheiro. Com isso, Silvia foi forçada a se sujar e se molhar constantemente. E como castigo por viver sempre suja, Gertrude foi e amarrou Silvia no porão e normalmente a mantinha nua por ali. Silvia era maltratada de várias maneiras, recebendo pouca comida e água e, quando alimentada, era forçada a comer de maneira humilhante, como comer sopa com os próprios dedos. Às vezes, no porão, suas mãos eram amarradas ao corrimão de modo que seus pés mal tocassem o chão. Eles também esfregavam sal em suas feridas, demonstrando uma crueldade extrema. E como não tinha banheiro lá, Silvia estava constantemente suja. E por conta da sua incontinência, ela vivia se molhando e Gertrude a obrigava a lamber o chão. E quando davam banho nela, como já mencionei anteriormente, eles a amarravam e jogavam água escaldante, que formava inúmeras bolhas na pele da coitada. Gertrude, num de seus momentos insanos, pegou uma agulha crescida e começou a tatuar na barriga de Silvia. Só que ela não conseguiu terminar a inscrição. E então incentivou um vizinho de 15 anos chamado Richard Robbs a concluir o trabalho com a seguinte frase: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso."
E se isso não fosse só o suficiente, ele até tentou esculpir a letra S sobre o seio de Silvia. Porém, ele fez algum movimento, uma curva do jeito errado ali, que acabou que o S ficando parecido o número 3. Gente, com certeza ninguém ali batia bem da cabeça. Eles a tratavam como boneco, um brinquedo, gente. E para completar toda essa cena, Gertrude começou a provocar ela, dizendo que agora não tinha mais como ela se casar com ninguém com isso escrito na barriga dela. Psicopata total. Esse caso, com certeza, é um dos piores que tem. O que se passa na cabeça de uma pessoa dessa a ser tão louca desse jeito? E ainda é pior, essas crianças da vizinhança, todas doentes também. Ninguém relatava nada para ninguém sobre tudo que acontecia lá, torturava na maior naturalidade. Imagina uma garota de 16 anos sofrendo tamanha crueldade enquanto sua irmã de 15 anos, que sempre foi protegida por ela, de tudo e de todos, testemunha toda essa brutalidade sem poder fazer nada. Até que um dia ela conseguiu ir até o porão e, no meio da conversa, Silvia disse para Jenny: "Eu sei que você não quer que eu morra, mas eu vou morrer." Nisso, ela estava com a voz bem fraca e já bem trêmula também. Gertrude, vendo que a Silvia estava piorando, decidiu deixá-la dormir no colchão. Mas isso não foi por pena da garota, não. Ela simplesmente tinha medo que a menina morresse ali e fosse descoberta. Então, no dia seguinte, Gertrude a forçou a escrever uma carta, ditando palavra por palavra. Silvia foi forçada a escrever a carta para que parecesse que ela mesma tinha escrito, quando na verdade Gertrude estava manipulando toda a situação. E na carta dizia o seguinte: "Ao senhor e senhora Likes, eu fui com uma gangue de garotos no meio da noite e eles disseram que me pagaria se eu desse algo a eles. Então entrei no carro e todos pegaram o que queriam. E quando terminaram, eles me espancaram e deixaram feridas no meu rosto e por todo o meu corpo. E também escreveram na minha barriga: eu sou prostituta e tenho orgulho disso. Eu fiz quase tudo o que pude para deixar Gertrude furiosa e ainda fazer com que ela gastasse mais dinheiro do que ela tem. Eu rasguei um colchão novo e fiz xixi nele. Também custei as contas médicas que ela realmente não pôde pagar e deixei ela e todos os seus filhos uma pilha de nervos." Gertrude, na verdade, queria dar a entender que Silvia tinha sido culpada por tudo que fizeram com ela. No dia seguinte, 25 de outubro, Silvia ouviu Gertrude e seus filhos conversando sobre levá-la para uma área arborizada próxima, chamada Floresta de Jimmy, onde planejavam deixá-la para morrer. E em um último esforço para escapar, Silvia tentou fugir, mas foi capturada por Gertrude antes mesmo de alcançar a porta da frente. Ela a arrastou para a cozinha e tentou forçá-la a comer torradas. No entanto, como Silvia estava extremamente desidratada, ela não conseguiu. Então Gertrude pegou uma haste de cortina e começou a bater no rosto de Silvia tantas vezes, com tanta força, que a haste da cortina realmente entortou. E então o namorado de Stephanie, Coy Harbour, resolveu se envolver e começou a bater com mais força ainda, a deixando completamente inconsciente. E então juntos a arrastaram novamente para o porão. O filho de Gertrude, John Jr., desceu e amarrou as mãos de Silvia no corrimão do porão e então enfiou biscoitos na boca de Silvia novamente. Fora isso, a forçou a comer o conteúdo da fralda do bebê Dennis. E mais tarde naquela noite, Silvia tentou desesperadamente conseguir alguma ajuda, encontrando uma pá ou algo semelhante. Ela começou a bater com todas as suas forças nas paredes e no chão, na esperança de que algum vizinho ou alguém que estivesse passando por ali chamasse a polícia. E embora um vizinho tenha ouvido os barulhos e relatado à polícia, eles só fizeram a denúncia após tudo já ter ocorrido, alegando que, quando as batidas cessaram às 3 da manhã, decidiram não chamar mais a polícia. Na manhã do dia 26 de outubro de 1965, a filha de Gertrude, Stephanie, e o garoto da vizinhança, Richard Hobbs, decidiram dar um banho em Silvia e vesti-la com roupas novas. Durante o banho, Silvia expressou seu desejo de que queria que seu pai estivesse ali com ela, e em seguida, ela parou de respirar. Apesar das tentativas desesperadas de Richard de realizar manobras de respiração boca a boca, Silvia não respondeu.
Gertrude de imediato não acreditou, achando que ela estava fingindo. No entanto, ao perceber que Silvia realmente havia falecido, fez Richard chamar a polícia e quando a polícia chegou, ela deu a eles a carta que ela tinha forçado Silvia a escrever. Mas aí os policiais resolveram ir até o quarto. Então, quando eles deram uma olhada ao redor, eles encontraram o corpo emaciado e sem vida de Silvia, deitado no colchão sujo. Aos relatos do legista Dr. Charles Ellis, quando feita a autópsia no corpo de Silvia, foi encontrado mais de 100 queimaduras de cigarro em todo o seu corpo. Além de inúmeras queimaduras de segundo e terceiro graus, suas unhas estavam todas quebradas e viradas para trás. Havia hematomas graves e danos musculares e nervosos, e todos os ferimentos de seu corpo estavam todos em vários estágios de cura. Também quantos meses que ela estava suportando as torturas, tudo em silêncio, gente. Na hora que ela morreu, Silva mordeu seus lábios, quase os cortando. Concluindo, a causa da morte foi oficialmente determinada como tortura. A polícia pediu a Jenny que explicasse o que levou Silva a estar naquela situação. Jenny concordou em contar a verdade, desde que fosse retirada daquela casa. E com isso, graças ao testemunho de Jenny, a polícia conseguiu prender toda a família e levá-los ao tribunal para enfrentar as acusações. Claro que, de primeira instância, Gertrude negou todas as acusações, alegando que as responsabilidades de cuidar das meninas eram de seus filhos, já que ela estava muito deprimida para fazê-lo, e afirmou que não tinha feito nada de errado com elas. O julgamento contra Gertrude, John, Paula, Richard Hobbs, Coy Herbert começou em maio de 1966. A promotoria buscou a pena de morte para todos, incluindo John e Richard, que naquela época tinham apenas 13 e 14 anos. Durante o julgamento, o advogado de Gertrude tentou culpar as crianças por tudo, demonstrando o quão desprezível ela era até o fim de sua vida. No entanto, Gertrude se incriminou ao contar histórias no tribunal, alegando que Silva era a prostituta do bairro e que ela causava muitas brigas em casa. Quando sua filha de 11 anos, Marie, foi chamada para depor, inicialmente confirmou o que Gertrude havia dito. No entanto, em um momento de desespero, Marie gritou: "Deus, me ajude!" e revelou toda a verdade sobre as torturas que Gertrude e as outras crianças haviam infligido a Silvia. Por fim, 17 dias depois, Gertrude foi condenada por assassinato em primeiro grau, Paula foi condenada por homicídio em segundo grau e Stephanie, que também havia participado de sessões de tortura, acabou sendo inocentada devido à falta de provas. Gertrude, Paula, John e os dois namorados foram condenados. Gertrude e Paula receberam sentença de prisão perpétua, mas Paula cumpriu apenas 3 anos antes de ser libertada. Gertrude também acabou sendo liberada em liberdade condicional. Foi aí que, em 1985, muitas pessoas ficaram revoltadas com a liberação de Gertrude e organizaram uma petição para mantê-la na prisão. Mas isso não teve sucesso e ela foi solta. Durante o tempo que passou na prisão, Gertrude participou de aulas de costura e acabou se tornando uma prisioneira modelo. O que é ainda mais chocante é que ela se tornou uma espécie de mãezona para os outros detentos, o que torna a situação uma verdadeira ironia. Isso mesmo, gente. Pura piada. Mãe é a última coisa que ela pode ser chamada de mãe, né? Mas enfim, né? Gertrude ainda saiu da prisão alegando não lembrar de nada que tinha ocorrido. Simplesmente deu um delete na sua memória. E então, 4 anos depois da sua soltura, em 1990, Gertrude teve um câncer de pulmão e acabou falecendo. Paula conseguiu sua liberdade 3 anos depois de ser presa, pois conseguiu organizar um segundo julgamento onde se declarou culpada de homicídio culposo voluntário. Ela acabou se mudando para Iowa, onde adquiriu uma nova identidade e se tornou professora. Detalhe absurdo, gente. Ela trabalhava como auxiliar de professora para crianças com necessidades especiais. Sem cabimento nenhum, gente. Mas continuando aqui. Stephanie se casou, teve vários filhos e também se tornou professora. E ela concordou em testemunhar contra sua família. Richard e Joe, os dois namorados de uma das filhas de Gertrude, foram condenados por homicídio culposo e receberam penas de 21 anos de prisão.
embora devido à sua idade, cumprindo apenas 2 anos. Richard, após se dar conta da gravidade do crime, acabou que ficando com peso na consciência e acabou descontando tudo em cigarro, fumando loucamente e, como resultado, vindo a falecer aos seus 21 anos de câncer de pulmão. O bebê de Richard foi adotado por uma nova família, o que foi um alívio, já que ele era apenas um recém-nascido e não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo. Da mesma forma, o filho de Paula, fruto do seu relacionamento com um homem casado, também foi dado para adoção. Coy Haber teve uma vida de idas e vindas à prisão e morreu aos seus 56 anos. Quando Joe foi libertado, ele assumiu o nome de John Blake e seguiu uma nova trajetória de vida. Trabalhou como motorista de caminhão, corretor imobiliário e ministro leigo. E, eventualmente, ele se casou novamente e teve 3 filhos. Dentre todos os envolvidos, John foi o único membro da família a demonstrar remorso publicamente. Mas em 2005, ele veio a falecer de câncer com 52 anos. Os pais de Sylvia, Beth e Lester, se divorciaram em 1967. Beth se casou novamente e faleceu em 29 de maio de 1998, aos 71 anos. Lester morreu em fevereiro de 2013, aos 86 anos. E Jenny Likens se casou e teve seus próprios filhos, e acabou falecendo em 2004, aos 56 anos. Diana, irmã de Silva, chegou a relatar que a casa de Gertrude ficou vazia por anos, antes de ser vendida, e que hoje o local se tornou um estacionamento, e na igreja existe um memorial dedicado a Silva. Só que até hoje, em Indianópolis, esse com certeza é um dos piores crimes cometidos por lá. E assim, encerramos o caso de hoje. Imagino que, como eu, vocês também sejam sensibilizados e revoltados, porque é impossível não ficar horrorizado. Várias pessoas, crianças, teriam capacidade de torturarem alguém a nesse nível e não receber a punição correta para eles. Foram até presos, mas o tempo que ficaram encarcerados foi muito pouco, diante de toda aquela gravidade. Se for ver, eles não receberam tudo o que realmente mereciam. A gente sabe que existem pessoas ruins por aí, mas olha, isso é um absurdo. Várias pessoas presenciaram toda essa tortura gratuita e não se manifestaram. Não fizeram nada a respeito. Não consigo parar de imaginar tudo que aquela garota sofreu. Agora vocês conseguem compreender quando eu disse no começo do vídeo que era um dos piores casos? Então, gente, quando vocês presenciarem qualquer coisa estranha, façam alguma coisa a respeito, porque com isso vocês podem estar salvando uma vida. Várias, na verdade. Você não sabe o que acontece na casa do vizinho, você não sabe o que se passa na casa ao lado. Quem que é? Ela era bem reconhecida na vizinhança e olha o que deu. Mas é isso, gente. Comentem aqui. Quero saber o que vocês pensam a respeito de tudo isso que foi dito aqui no vídeo. O que vocês acham sobre toda essa história? Não esquece de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Espero vê-los no meu próximo vídeo. E até a próxima. Tchau!